Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Ele é Senhor. E senhorio implica no quê? Basicamente, em obediência, em submissão, em rendição. É por isso que em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, o Senhor Jesus diz: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Ele está dizendo, é incoerente me chamar de Senhor. A palavra Senhor, a gente tem repetido isso aqui, era usada por um escravo quando ele se dirigia ao seu amo, né? A palavra Senhor significa dono, possuidor. Aquele escravo não tinha vontade própria, ele vivia para fazer a vontade do seu Senhor. Agora Jesus está dizendo, como é que vocês me chamam de Senhor? Mas em vez de fazer a minha vontade, em vez de fazer o que eu mando, vocês decidem andar na sua própria vontade, fazendo apenas aquilo que vocês querem. Então, quando nós começamos a pensar esse desenho, acredito que isso nos ajuda a entender melhor o que é o relacionamento com Deus. Não estamos atrás de uma única intervenção de Deus ou outra, não estamos apenas atrás do favor do Senhor e do que Ele pode fazer de nós. Nós queremos o relacionamento, o pacote completo. Nós queremos interagir com Ele exatamente da forma como Ele espera de nós. Você pode dizer amém? Então, precisamos entender, pressupõe-se que Ele tem todo o direito de externar esse tipo de expectativa em relação a cada um de nós. A segunda coisa que eu gostaria que a gente pudesse pensar, de acordo com esse texto, é o que exatamente, especificamente, o que Deus requer de nós. Então, nessa pergunta que Deus, através de Moisés, faz à nação de Israel, e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor. Em primeiro lugar, ele destaca aqui temer a Deus. A segunda coisa, ele diz assim, que ande em todos os seus caminhos. E depois ele diz, e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Terceiro lugar, diga, amar e servir com intensidade. Mas pastor, tem 4, porque o texto diz aqui, que obedeça aos seus mandamentos. Eu quero te mostrar, depois de falar dessas primeiras 3 coisas, que a 4ª é apenas um resumo, um arremate final. Por quê? Temer a Deus é mandamento a ser guardado. Andar nos seus caminhos é mandamento a ser guardado. Amar e servir o Senhor de todo o coração é mandamento a ser guardado. Então, acredito que quando ele encerra falando sobre guardar os mandamentos, ele não está necessariamente falando de um 4º aspecto, né? Mas ele está arrematando a ideia de que a nossa relação com Deus se resume na obediência que nós devemos a Ele. Mas vamos falar em primeiro lugar do temor a Deus, né? Eu tenho percebido que muitas pessoas têm tratado do assunto do temor a Deus de uma forma muito equivocada. Hoje em dia, muita gente tem falado a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é um assunto novo. Ela é anunciada desde o início da história da igreja, desde o início do Evangelho. No entanto, a graça não apenas ela foi ensinada e proclamada dentro dos fundamentos bíblicos, ela também tem sido, ao longo do tempo, distorcida. Em Judas, né, no capítulo único, verso 4, ele fala daqueles que estão, né, transformando a graça de Deus em libertinagem. Alguns, não entendendo o favor oferecido de Deus, começaram a tratar da graça como se fosse uma permissão para pecar, e não a capacitação, o empoderamento divino para a obediência. Outros começaram a trazer uma ideia, como se do Velho para o Novo Testamento, Deus mudou. Né? Eles não falam dessa forma, mas a conclusão que nós chegamos é que parece que Deus se converteu. No Velho Testamento Deus era mau, terrível, né? Exercia juízo, mas no Novo ele virou amor. O que é uma grande bobagem de tratar Deus como se ele fosse, né, alguém possível de sofrer mudança. Em Malaquias 3,6 Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz, nele não há mudança, nem sombra de variação. Logo, não há mudança em Deus. Então nós não podemos olhar como se no Velho Testamento Deus fosse uma coisa e no Novo Testamento ele tivesse se tornado outra. Logo no 2º século da era cristã, né, houve um camarada que trouxe muitas distorções, muitas heresias, chamado Marcião. E a gente brinca que até hoje existem os marcionitas, são aqueles, né, que acabam replicando o ensino dele, conhecendo ou não. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento era um e o do Novo Testamento era outro. Né? No Novo Testamento ele não aceitava nem os evangelhos e o ensino de Jesus. Era só Paulo que tinha a revelação. E alguns parecem estar agindo assim. Eu tenho visto gente dizer, temor é coisa do Velho Testamento. E eu digo para alguns, eu acho que você não andou lendo o Novo Testamento.
né? Embora nós estamos partindo de um texto do Antigo Testamento falando sobre temer a Deus, Atos 9:31 diz: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. No mesmo ambiente onde havia temor de Deus, havia consolo do Espírito Santo. Nós precisamos entender que não são coisas excludentes, são coisas que se complementam. Paulo escreve aos Efésios e diz que nós devemos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Então o Novo Testamento fala de temor, temor estando na igreja, devendo estar na vida do cristão. Agora, essa palavra, a maior parte das vezes traduzida como temor no Novo Testamento, no original grego, ou é a palavra phobeu, ou a sua raiz, né, phobos. A gente conhece o termo fobia, que procede de lá, que significa medo, né? A tradução dessa palavra, que muitas vezes aparece como temor, ela sugere tanto medo e receio, como também tem a conotação de respeito e reverência. Agora, eu olho para algumas pessoas e percebo que elas dão um ênfase na palavra, como se eu e você tivéssemos que viver aterrorizados em relação a Deus. Outros parecem tentar eliminar isso completamente, quase como se o respeito e a reverência não tivessem nenhuma ponta, nenhum aspecto de temor. E na verdade essas coisas meio que se misturam. Mas nós precisamos entender a necessidade de um equilíbrio, mesmo no uso dessa palavra. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a falar da relação entre o marido e a esposa e um paralelo da relação com Cristo e a igreja, a noiva, né, com quem ele vai se casar. E a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas que a esposa deve submeter-se ao seu marido como a igreja deve submissão a Cristo. Mas no final, no versículo 33, final do capítulo e do arremate dessa ideia, o apóstolo Paulo diz assim, que a esposa respeite o seu marido. Efésios 5:33. A palavra traduzida ali, né, é phobeu, que a esposa tema o seu marido. O apóstolo Paulo estava falando de um tipo de relacionamento onde o marido literalmente, e não simbolicamente, mas literalmente tocava o terror em casa? Não, porque a Bíblia não se contradiz. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, a mesma Bíblia diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Quando Deus fala do marido ter que honrar essa esposa, né, tratando-a como parte mais frágil, parte mais frágil aqui eu não creio que fala do aspecto físico, porque se embora o homem tenha mais força bruta para carregar peso, a gente perde de longe na resistência à dor. Eu sempre digo que se dependesse de nós os homens para dar luz aos filhos, a terra estava desabitada há muito tempo. Né? A gente serve para entrar na hora do parto, segurar a mão da mulher e ela ficar dizendo para a gente: vai dar tudo certo, meu bem, vai dar tudo certo. Além de dar luz, ela tem que confortar a gente. Mas eu acredito que a Bíblia fala muito mais do aspecto emocional, né? Essa capacidade que muitas vezes a mulher tem de ser ferida emocionalmente, além da capacidade do homem mensurá-lo. Eu acredito que isso não é Deus tentando diminuí-la. Eu lembro que antes de casar, um dia a Kelly olhou para mim, falou, a gente estava conversando algumas coisas sobre o nosso futuro, após o casamento, ela olhou para mim e falou assim: pensa num vasinho daqueles de porcelana chinesa, daqueles bem fininhos que não pode nem apertar. Eu falei, pensei. Ela disse, sou eu, é o que você está levando para casa, né? E de vez em quando, né, se o meu comportamento começasse a ficar meio, né, viril demais, ela dizia, ó, o vasinho de porcelana, né? E o duro que eu tinha que acatar aquilo ainda pelo prisma da Bíblia, né? Eu preciso honrar essa mulher. Então, como que Deus manda o marido tratar a mulher com tanta honra e distinção, mas manda ela ter medo? Nós precisamos entender que aqui é um equilíbrio de reverência, de respeito. Não que a pessoa do homem seja distinta, né? Não que ele, como pessoa, tenha mais valor, mas que dentro da funcionalidade do lar, o seu lugar de autoridade requer isso. Então, nós precisamos entender que há um equilíbrio. A palavra temor, ela nunca vai excluir totalmente essa questão do medo, mas ela não pode estar centrada só nela. Deve ser uma combinação entre um e outro. Pastor, o senhor está dizendo que a gente precisa ter medo da pessoa de Deus, né? Não é a pessoa, é a maneira como nos relacionamos com a pessoa. A mesma Bíblia que apresenta esse Deus, né, como amor, também apresenta esse Deus como justo. Nenhum atributo de Deus vai excluir o outro.
E muitas vezes a ênfase de alguns desses pregadores da graça é porque Deus é amor, Ele não julga. Ele é tanto uma coisa quanto outra, né? Em Romanos, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Basicamente, Paulo está dizendo que não precisa temer a autoridade. Ele disse: se você se conduzir de forma correta, não precisa temê-la. Agora, se estiver fazendo errado, deve temer. Aonde está a ênfase do aspecto do medo? Se eu desobedecê-lo, as consequências de um Deus que é justo serão inevitáveis. Isso não significa que eu preciso ter medo de que Ele queira o mal. Esse é o mesmo Deus que desde a antiga aliança já dizia: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No entanto, esse mesmo Deus é chamado muitas vezes de um Deus terrível, né? Porque a consciência do quão correto e justo, ela deve encher o nosso coração de temor, pelo fato de que quando desrespeitamos os seus mandamentos, as consequências, elas virão. Vou falar sobre